inalação, de replicação. Mas eu tive que colocar as pessoas que não estava cagando, fazia um mês. Não estava replicando. Mas é verdade. Quando coloca, tem que segurar, e não tem, sai de novo do ano. Tá assim. Isso então é uma vantagem dessa medicação. Ela age direto nesse trato respiratório. O que tem de ruim em relação a ela? É uma medicação que tem um controle ineficaz. Por quê, gente? A gente que é adulto não, mas todos aqui os que têm filhos sabem do que eu estou falando. Se você levar uma criança para fazer inalação no hospital, a criança não gosta da nebulização e da inalação. Dessa forma, gente, se você não fica segurando aqui no rosto dela, a gente tem muita perda de impacto. A criança tira, aquilo vira, cai o líquido, põe de novo, ela tira de novo. Então, o controle dessa medicação é muito ineficaz. Se a gente fizer uma inalação direitinho, segurando lá, é uma medicação ótima. Caso contrário, o controle é bem pouco eficaz, porque a gente tem muita perda de medicação. Próxima via, gente, é a via tópica, que é como se fosse aquela medicação local, né? Essa via tópica tem uma absorção pequena, então tudo que vocês passarem na pele é muito pouco absorvido, bem pouco mesmo. Quando é que a pele absorve melhor, gente, medicação, creme, o que quer que seja? Quando a gente tem uma pele não íntegra. Se você tem uma pele machucada, teve um ferimento, queimada, ou seja, não está íntegra, aí sim o que você passa é absorvido quase que totalmente. Caso contrário, gente, a nossa pele tem uma barreira muito grande. Então, pouquíssimas coisas são absorvidas, então, por via tópica. É por isso, gente, que o efeito acaba demorando mais. Se é uma coisa superficial, ela funciona bem. Por exemplo, vai passar, vou falar esteticamente. Você passa um ácido no rosto para tirar mancha ou algo do gênero. Aquilo tem que fazer um efeito superficial e ela faz. O fato é que quando a pele precisa absorver o fármaco, então é mais lento, porque a própria pele tem a dificuldade em absorver medicação. Mas enfim, uma via que existe e que funciona quando é necessário. Essas daqui, gente, então eu falei que aquela primeira via lá a gente chama de via enteral, porque ela precisa da passagem por via entérica. Eu tomo pela boca e ela vai passar, então, pelo meu trato digestório. Quando eu falo, gente, de via parenteral, eu estou dizendo que ela é fora do nosso sistema digestório. Então, gente, sempre que eu falar de medicação parenteral, eu estou querendo dizer que ela é injetável, tá? Medicação oral é por boca, medicação parenteral é aquela que é por injeção, ou seja, é uma medicação injetável. Toda medicação parenteral é injetável. Então, o próprio nome de Deus, gente, para fora do sistema interno. Dessa forma, ela não vai passar, gente, por isso. Ela não tem esse metabolismo, ela não passa no fígado, no estômago, em nenhum lugar. Ela vai direto para a corrente sanguínea. Essa medicação, gente, ela é mais rápida e mais previsível que todas as outras. Todo mundo aqui já tomou uma injeção uma vez na vida, um soro via venosa. E sabem que, gente, é muito mais rápido e muito mais eficaz do que uma medicação por boca, por exemplo, né? Uma injeção, uma medicação direto na veia, tem um efeito quase que imediato. Então, ela é bem rápida e previsível. Eu tenho como dar, gente, a dose certinha em relação ao peso, né? Eu faço o cálculo e ela é bem certinha e ajustada conforme esse paciente então precisa. Que vias eu tenho, gente, que são parenterais? Ou seja, que vias injetáveis eu tenho em relação à forma farmacêutica de administração de fármacos? Então, eu tenho medicação que é via subcutânea, que é endovenosa e que é intramuscular. Qual é o que aqui? Quando eu falo que a medicação que é via subcutânea, eu estou querendo dizer que é uma medicação injetada com uma agulha curta, porque ela pega o tecido subcutâneo, então a agulha curta, ela tem uma absorção lenta.
boa, né, que bem visível, ótimo. Caso contrário, isso se torna uma dificuldade. Coisas mais que ela pode ter como desvantagem, gente. É uma medicação que às vezes deixa hematoma. Quando a gente toma a medicação na veia, muitas vezes a gente fica com o braço roxo. Por que fica roxo, gente? Quando a gente... Também. Gente, quando a gente dá uma medicação na veia de um paciente, pensem assim, ó. A gente perfura a pele e perfura também a veia. Quando a gente retira essa agulha do paciente, essa veia continua perfurada. Dessa forma, gente, tem um extravasamento de sangue embaixo da pele. Isso é que faz com que a gente fique, às vezes, com o braço roxo, tá? É óbvio que, gente, um roxinho é uma situação normal. Agora, ficar com o braço com hematoma desse tamanho não é. Eu fiquei a última vez. Por que a gente fica, às vezes, gente, o braço roxo, nível bem roxo? Porque a gente transfixa a veia do paciente. Ou seja, a veia do paciente, gente, é dessa forma aqui. Tem um caminho. Então, eu preciso enfiar a agulha neste caminho. O fato é que algumas pessoas, por falta assim, da técnica, ao invés de perfura assim, perfura de assim. O que faz, gente? Fura duas vezes a veia. Fura uma ponta e fura na outra. Então, tem um travamento maior de sangue no roxão. Tá? Então, isso, gente, é a habilidade mesmo da pessoa em questão. Carregar peso pós uma medicação endovenosa também traz o roxo. Então, se você tomou uma medicação no braço esquerdo, sai de lá carregando uma bolsa pesada, o seu braço vai ficar roxo também. Tá? Não pode fazer esforço neste momento. E uma outra coisa, gente, ruim é a questão da dor. Tem pessoas que têm muita dor na hora da punção. Outras não sempre. Mas tem pessoas que reclamam que a hora que foi lá, machuca, que dói. Então também é uma desvantagemzinha aí do paciente. O que eu tenho, gente, como reação desfavorável por essa via venosa? Uma vez que eu injetei uma medicação, eu não tenho mais como tirar. Tá? Então tenham isso em mente de hoje pro resto da vida. Deu uma medicação, gente, dentro da veia do paciente, eu não tenho como reverter a situação. Se eu dei essa medicação, entrou na corrente sanguínea e já foi. Eu não tenho como fazer o contrário. Eu não tenho como puxar de volta. Dessa forma, gente, é uma medicação que tem que ser dada com bastante segurança desse paciente, então não ter um dano secundário a ela. Tá? Morrer, né? Exatamente. Gente, dessa forma, se você tiver que fazer um exame de contraste, se você tiver que fazer uma medicação endovenosa, você tem que fazer isso com a máxima lentidão. O paciente reclama, gente, reclama porque ele quer que você injete de uma vez para acabar logo o assunto. Não façam isso. Então,
bastante efetivo, tá? Eu contei para você, gente, acho que nos primeiros dias de aula, do rapaz que tomou uma medicação e teve uma questão na mesa lá do raio-x, não tem? Gente, por isso que eu não contei. Uma pessoa em questão foi fazer esse contrastado, o técnico foi lá e fez o contraste nesse rapaz. O rapaz estava fazendo um preparo pré-cirúrgico. Dessa forma, a gente já estava meio sedado, enfim. Quando esse rapaz foi para fazer o exame, injetou o contraste. Quando o rapaz foi fazer o exame nele, percebeu que o contraste não tinha rodado no corpo desse paciente. Enfim, gente, a pessoa, né, que não tinha muito preparo, não conhecia muita situação, foi lá e deu mais contraste nesse rapaz para ver se então ele passava a circular. Gente, o que aconteceu com esse rapaz? Ele estava morto. Ele tomou a injeção de contraste, provavelmente essa injeção deu uma reação anafilática e ele morreu. Se a pessoa não tem circulação, gente, o contraste não vai rodar no corpo. Como é que vai rodar o contraste se você está parado? E a pessoa não percebeu e foi lá, gente, injetou mais contraste ainda. Enfim, gente, uma reação anafilática que não foi percebida, né? Porque ele não percebeu que a pessoa tinha tido uma parada e é uma situação que acontece. Então, tenham cuidado, porque essa medicação, uma vez difundida, é difícil reverter. Se for uma reação anafilática de fato, o paciente pode morrer. É raro, gente, mas é uma situação que você está alérgico, porque acontece. Então, façam tudo bem lentamente, conversem com esse paciente sempre. O que você está sentindo? O que você não está? Enfim. Vocês vão ter mais pra frente. Eu que dava essa aula antes, agora não tem nem mais tempo, então não tem mais. Eu dava aula de exames contrastados, para que vocês entendessem as reações dos contrastes. De vários, de iodo, enfim. Não tem mais, mas eu acredito que ao longo do curso vocês vão ter. E aí vocês vão entender o que é normal e o que não é normal em relação à reação do paciente. Tá? Gente, o último tipo de medicação então parenteral é a medicação muscular. Essa vocês então vão aprender e fazer a prática então do NEP para que então saibam como fazer uma medicação intramuscular. Todo mundo aqui já deve ter tomado uma vez na vida uma injeção intramuscular. Ele passeio, não sei se vai sair. Gente, essa medicação ela libera o fármaco profundamente no nosso músculo. Então, gente, quando a gente dá uma injeção intramuscular no paciente, a agulha precisa entrar inteira, tá? Não vai entrar de uma pontinha 50%, nem 75%, ela entra 100% no paciente. Por que razão, gente? Eu preciso atingir o músculo dessa pessoa, né? Então, preciso ter uma agulha longa, não é aquela agulhinha, né, que eu falei aí, dessa injeção subcutânea, que vocês não
E aí a minha filha, quando eu cheguei, falou, mãe, o marido da Elaine te ligou. Aí eu já sabia, né, que boa coisa não é. Aí eu liguei, Luciana, sabe o que acontece? Ela foi fazer uma drenagem ontem, tem tutora, ela estava mal, né, tirou o estômago. E ela precisa tomar injeção de B12. A cada 3 dias ela precisa tomar injeção, só que ela não tem condição de ir nem até a farmácia, nem de cadeira de roda, ela não consegue mais nada. Então você não pode vir aqui, na injeção dela, eu te pago, não sei o que, eu falei, pelo amor de Deus, você vai meu tempo, não quero nada, eu gosto de voltar, né? Gente, olha que eu desci na casa dessa mulher, vou falar pra vocês, ela tá pesando 35 quilos. 35. Na vida eu não vi uma coisa tão triste. Ela é, gente, um esqueleto. Pra vocês terem uma ideia, um esqueleto mesmo. Você vê só o contorno do esqueleto dela. E, enfim, eu entrei, eu não tinha visto ela esse ano. Não, ela me viu, já começou a chorar, uma estranha respiratória, gente, ela disse, irmão, uma desgraça. Aí, enfim, aí eu fiquei conversando, eu não consegui nem disfarçar muito, mas de qualquer forma, comecei a falar, não sei o que, eu lá, eu sabia, vamos embora, comecei a botar umas coisas lá, enfim. E aí eu estava da injeção na mulher, tudo isso pra quê? Eu estava da injeção nessa mulher, que pesava 30 quilos. Que músculo que ela tem? Gente, nenhum músculo. Não tinha músculo no braço. Gente, o braço assim, 30 quilos. Pensa, eu peso uma criança. O braço desse tamanho, gente, a perna assim. Não tinha músculo nenhum, gente, no glúteo, nada. Nada. Eu não sabia nem o que eu ia fazer com aquela pessoa para dar uma injeção. Só um minutinho, gente. Tá, pode dar. Gente, ela precisa chamar o Paulo para alguma coisa. Bom dia. Meu nome é Shirley, estou na secretaria. Eu vou precisar chamar algum aluno para que me acompanhe. Deixa eu só te fazer um adendo aqui. Eles vão ter uma aula que é prática agora. Então, se eles perderem essa situação, eles vão perder, não tem como ser mais. Já pensou que daqui a pouco, ao invés de curso, só para ensinar a técnica? O que você acha? Agora eu estou na secretaria. Então, a gente vê quem é, enfim, a gente tem método, nome rápido, eu tenho que esperar. Vamos falar o nome desse depois? Ela está falando de algo. Vê quem que é, vamos ver quantos são. Gentil. Carolina. Qual delas? Quando a gente vai administrar uma injeção intramuscular no paciente, a gente dá uma injeção intravascular. Quando eu falo que eu vou dar uma injeção intramuscular, eu estou querendo dizer o quê? Que eu vou dar essa medicação dentro do músculo dessa pessoa. Dessa forma, eu não posso dar uma injeção intramuscular numa veia ou dentro de uma artéria. Eu preciso ter certeza de que está dentro do músculo. 89? Como é que eu faço para testar se isso está no músculo ou se está então dentro de uma veia, por exemplo? Agora eu preenchi para ficar mais nítido. Ó, faz de conta que eu aspirei a medicação. Então tá aqui o que eu preciso dar no meu paciente, tá? Para me testar se eu dei no lugar certo, se eu não peguei veia nenhuma e nem artéria, o que eu vou fazer? Com a medicação já aqui, eu vou puxar. É exatamente assim, gente, ó. Tá vendo que tá completo aqui de medicação. Gente, eu vou puxar este êmbolo para vir aí uns 2, 3 milímetros e sentir se veio ou não sangue. Então, olha só, eu puxo, vocês estão vendo que vem ar? Tem ar aqui, não tem sangue. Dessa forma, isso está dentro do músculo. Assim, eu posso começar a administrar essa medicação neste paciente. Se eu puxar este êmbolo e der uma gota de sangue, um pingo, eu vou tirar e vou aplicar em outro lugar. Gente, pelo amor de Deus, não tenham preguiça e deixa o paciente xingar o quanto ele quiser. Se você puxar isso e der uma gota de sangue, você não vai falar, tá vendo? Uma gotinha, vamos dar aí a injeção. Gente, essa é uma gotinha porque você pegou a veia dele. Dessa forma, isso que no músculo vai para veia. Você vai matar essa pessoa. Tá? Então, gente, não tem isso dentro da veia. Gente, é muito simples de ver, tá? Não tem erro. Dá uma medicação.
limpa o sangue na hora de puxar. Troca a agulha? Troca a agulha, gente. Tá Então, vendo? é o seguinte, a gente não troca a seringa. O sangue vai ficar aqui? Não sei, não faz mal. Troca a agulha porque uma vez que a gente deu, contaminou a agulha. Eu não posso tirar esse do lugar, tá? Então tá contaminada. Joga fora, põe outra aqui no mesmo seringa e pode dar. Não vai jogar medicação no lixo, tá? Gente, então vamos lá para vocês acertarem por lugar e não terem o risco, então, de errar a injeção, né? Eu vou vou dar a injeção nessa pessoa, para vocês verem como é difícil errar. A gente tem como base de referência, gente, o copo dessa pessoa, tá? A gente vai, gente, traçar uma linha imaginária nesse copo lateral, né? Vamos supor que ele vai tomar nessa banda daqui, tá? Então, gente, trace uma linha imaginária no copo dessa pessoa e uma linha, gente, central a isso. Então, no meio disso, uma linha imaginária central. Qual é o lugar certo para eu aplicar essa injeção? No quadrante superior, mais fora da nádega. Então, se fosse desse lado, seria este aqui. Por essa razão, gente, é que às vezes você vai tomar injeção e parece que alguém está dando nas costas. Está dando já nas costas, mas está certo, tá? Não é para dar injeção, gente, na parte mais gordinha, não. É para dar lateral. Então, ó, no quadrante, então, lateral, direito de um lado ou esquerdo do outro, tá? Gente, não dá para errar. Não dá para errar porque é muito grande o espaço, então não dá para errar. É raro alguém errar um lugar da injeção intramuscular. Se você vai dar, gente, aqui ou aqui, tanto faz. Você pode dar em qualquer lugar que você quiser, desde que seja, gente, nesse quadrante lateral. Tá? Que técnica vocês podem usar de cá? Preciso dar uma injeção, poxa vida, como que eu vou trazer essa linha imaginária? Eu não vou nem imaginar aonde é. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar o algodão com álcool, né? Tá falar que vocês vão limpar lá a região do lugar que vão dar injeção. Hoje nem precisa mais limpar, então nem é obrigatório mais o uso de álcool. De qualquer forma, gente, o que vocês vão fazer? Agora mete o molho pra frente. Ó, se der, gente, empurra as cabeças. Não, peraí, tô pra lá. A minha já é malhada. Ah, mas podia ser, cara. A minha já é malhada. Mas ele vai fazer uma parte Pode passar. Gente, vamos lá. Então, onde é o lugar certo para esse rapaz tomar essa injeção? Então, eu falei o truquezinho aí para vocês, né? Então, ó, tenham como referência o cóccix sempre. Você tem que dar isso acima do cóccix sempre, tá? Gente, não é difícil. Todo mundo aqui tá vendo o cóccix do paciente, o bumbum tá aqui, tá? Gente, sempre acima do cóccix. Acima do cóccix, onde você der, na verdade, está bem dado. Mas vamos fazer certo para não pegar o ciático desse rapaz e não dar uma dor pro resto da vida nas costas dele. Então, olha lá. O cóccix, gente, não precisa nem marcar porque é fácil. Já sabem que dali para cima é o lugar certo. A gente vai traçar, então, essa linha imaginária, gente, no centro, né? Então, tem essa linha, onde seria mais ou menos da metade da nádega dessa pessoa. Se vocês quiserem fazer esse truque do álcool, dá certo. Então, vamos lá. Pega o álcool lá, você simula que está limpando essa região e ela vai ficar literalmente marcada. Se você der uma passada de álcool, gente, aqui e uma aqui, na mesma hora, você vai entender aonde é esse lugar, né? Ele fica, gente, é nítido, tá? O álcool, lógico que vai secar de imediato, mas quando você passar, você já tem a plena certeza do campo que você vai ter que dar essa injeção. Então, gente, erro zero, tá? É raríssimo alguém errar um lugar aí. Pega uma agulha lá, uma seringa lá pra mim, fazendo favor. Tem aparelho de pressão aqui? Eita, filho, eu não tenho. Se dá uma injeção, eu tenho, mas aparelho de pressão Não, não. injeção não. Não é aparelho de pressão, mas Não eu acho tem, que a não. pressão dela caiu. Eu vou lá na enfermaria lá. Fala pra ela respirar umas 4, 5 vezes e soltar o ar bem devagar. Baixa a cabeça dela. Vem aqui. Vem aqui. Ela é enfermeira. Aula prática, gente. Aula prática. Caiu a água, já. Baixa a cabeça. Baixa. Tira a cabeça dele. Faz força pra levantar a cabeça. Faz força pra levantar a cabeça. Ai, não. Espera um pouquinho, vamos fazer mais. Peraí que vai na hora, você vai ver que vai voltar. Deu risada. Baixa a cabeça de novo. Faz força. Mais um. Tá até coradinha. Ah, eu acho que eu tô com a pressão
também. Vai. Pra ganhar esse carinho assim, eu vou Respira bem fundo. Já tem um aqui caindo aqui. Solta o ar bem devagar, devagar, um soquinho. Bem devagarinho, devagarinho. Respira junto, bem fundo, mas solta mais devagar. Bem devagar. Um soquinho mesmo. Respira, solta bem devagarinho. Tá? Tá tonta? Vai no banheiro, lava um pouquinho o pulso e molha a nuca. Molha a nuca. Entra na sala, mas faz essa respiração que eu tô falando mais umas 4 vezes. Bem fundo, mas solta bem devagarinho. Não de uma vez. Bem de soquinho. Você vai ver que não vai melhorando mais. Tá? Vai com alguém no banheiro, não vai sozinha. Chama logo o Samu. Chama alguém. Vai com ela, Gabi. Vem com ela. E daqui a pouco, se você quiser que eu descer, se você quiser comigo, eu venho fico lá. Tá? Se ela passar mal de você. Tá bom, beleza. Tá vindo. Gente, alguém uma agulha. Cadê a agulha? Cadê a agulha? Pega a agulha. Não, gente, vamos lá. Agora tecnicamente. Vida, te xingando. Gente, então vamos lá. O lugar tá todo mundo entendeu? Tá esclarecido? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer então essa injeção? Essa agulha precisa entrar 100% nesse músculo. Eu não posso, gente, dar só um pedacinho lá com o dolzinho do paciente, então pode entrar até o fim, tá? Gente, essa agulha tem um corte. Depois, na aula que vem, vocês vão ter uma ideia melhor quando a gente for ver outras coisas. Toda agulha tem um corte que a gente chama de bisel. Quando a gente for dar uma injeção intramuscular, este corte precisa estar lateralizado. Então, gente, o cortinho da agulha precisa estar de lado. Nem para cima e nem para baixo. De lado. Por que razão, gente? O músculo tem fibras que são lateralizadas também. Por que a gente às vezes toma injeção e fica um caroço? Fica aquela bolinha depois do encaroçado. Por isso. Às vezes, gente, o corte não estava de lado e aquilo dá realmente uma lesãozinha no músculo. Então, gente, ó, o cortinho de lado. E aí a gente vai, então, administrar essa injeção. A gente vai dar isso num único golpe. Então, gente, não sejam sacana de enfiando de pouquinho essa injeção, porque isso dói. A pessoa vai sentindo, gente, rasgar coisinha por coisinha. Então, gente, é um único golpe e este ângulo tem que entrar em 90 graus. O que significa isso? Quando eu der uma injeção em alguém, ela vai entrar reta. A agulha vai entrar perpendicular, vai ficar em 90 graus, literalmente. Então, se essa pessoa estivesse em pé, gente, essa agulha entraria reta. Ela ficaria reta num ângulo de 90 graus nessa pessoa, tá? Num único golpe, a gente então vai puxar um pouquinho para ver se não tem sangue. Se não tem, vão administrando então lentamente. E a gente então vai retirar também num único golpe. Sem ficar, gente, puxando de pedacinho, porque também a pessoa sente aquilo saindo pingo a pingo, né? E não é bacana para o paciente em questão. Gente, preferencialmente em pé. Se estiver em pé, a gente pede que ela faça força de apoio na perna contrária àquela que a gente vai administrar. Então, vou administrar, gente, na nádega direita. Então, ela vai apoiar a perna esquerda no chão e fletir essa perna. Pra quê, gente? Pra ficar mais mole, mais relaxado e doer menos. Na hora a pessoa endurece, sim. Na hora que você vai ficar, você vai ver que ela vai fazer uma força. Mas logo depois, gente, ela tem a tendência a relaxar, porque aí já foi, já passou a dor, enfim. Puxem esse êmbolo, não esqueçam, e vão administrando então bem lentamente até terminar, certo? Então agora vamos praticar. Faz uma massagem depois? Não precisa. Gente, não faz massagem, não faz depende da Eu vou escolher a bunda para aplicar então. Ah, eu quero aplicar na sua, Catarina. Eu já falei que pra você eu deixo. Opa! Aí sim, vamos virar ele agora, gente. Vira ele pra Cima, barriga pra cima. Pega aí. Ele tá com esse braço aqui, a gente não tem força nessa mão. Então, ele tem que virar. Vira ele pro norte. Vira ele. Socorrista aqui, mano. Calma, sério. Nossa, já falou, ele dobrou a perna. Gente, vamos lá treinar agora. Aqui ele tem almofadinhas que simulam, então, como se fosse o músculo, é molinho. Não é a nádega, mas vamos pensar que é, tá? Então vamos lá. Cadê? Perdi a minha filha. Tá aqui. Gente, como é que então eu vou administrar? Vamos supor que essa é a nádega, o paciente está então em pé, ele
Então vamos lá, gente. A medicação está aqui. Eu vou olhar o corte da agulha, que está de lado. Gente, se quiserem fazer uma preguinha, enfim, para a sensibilidade ser maior, né? Pode fazer, caso contrário, pode administrar de uma única vez, tá? Gente, se quiser, ó, faz a preguinha naquele pedaço que eu falei, que é uma área ampla, e a gente vai administrar, então, num único golpe, tá? É de uma única vez. Tá? De novo, gente, eu não sou uma enfermeira má. Enfermeira ruim. Gente, de uma única vez, vai por mim que dói menos, tá? Então vamos lá, segura, gente, é um único golpe, tá? Sem medo, gente. Cuidado pra não dar no próprio jeito. Gente, então nesse golpe, ela vai entrar 90 graus inteira, vai ficar só essa partezinha pra fora, que não é agulha. Gente, é assim facinho mesmo, gente. A pele vai que é uma beleza. Puxou um pouco, gente, não veio nada de medicação, pode administrar, segura como se fosse um lápis aí, ó. Pode administrar bem lentamente essa medicação e a gente então vai tirar num único golpe também. Se tiver, gente, um curativinho, alguma coisa, um band-aidzinho, pode pôr, caso contrário, não precisa ficar assim, ó. Deixa assim, desse jeito aí. E não precisa dizer também, gente, não faz com pressa em casa, com água quente, nem com água fria, nem com nada, tá? Aqui tem um fármaco dentro, então a gente não mexe, certo? E dá, gente. Tem paciente agressivo, que dá tapa, que dá, tem de tudo aí que você tem que ela quebra, não? Não. Gente, é dificílimo quebrar. Eu nunca vi, graças a Deus, nunca quebrei agulha em ninguém. Mas já vi caso, o paciente que não é colaborativo, às vezes agressivo, empurra, não voltar. E aí a agulha acaba quebrando. Se quebrar, a gente vai ter que fazer um cortinho e tirar essa agulha, né? Mas, via de regra, é bem difícil, assim, a agulha é resistente, ela é bem firmezinha, é tão difícil da gente quebrar. Gente, então, façam o seu teste, tem um monte de seringa lá com agulha, podem furar, já faz a menor. Minha mão. Humberto, você vai furar? Eu não vou furar ninguém, né? Então vamos lá.